Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 19, nós vamos fazer a leitura bíblica na linguagem NVI. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou quiser acompanhar também no nosso telão. Fala assim a palavra do Senhor. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que tivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em que haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfília, e tendo pregado a palavra em Pergue, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, aonde tinham sido recomendados da graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por eles, por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Amém? Queria que você dissesse assim comigo: porta da fé. O que é isso, irmãos? Não é a porta da boa esperança que tinha no programa do Silvio Santos, não. O que é a porta da fé? Vamos lá. Paulo, ele foi apedrejado por pregar o evangelho, e quando ele está em Antioquia, ele consegue, ao pregar o evangelho, as pessoas começam a perseguir ele, os judeus começam a perseguir ele, então apedrejam ele, e pensaram que ele estava morto, né? Talvez, acredito eu, que levou alguma pedrada na cabeça, pode que tenha desmaiado, né? Mas eles achavam que Paulo estava morto. Arrastaram Paulo para fora da cidade, e jogaram Paulo para fora da cidade. E os seus discípulos, então, ao socorrerem ele volta de novo para a cidade. Mas algo que me chama muita atenção é o que o apóstolo Paulo fala para os discípulos. Porque o apóstolo Paulo, ele faz o quê? Ele fortalece. A primeira coisa que Paulo faz, quando ele volta a si novamente, ele encontra os discípulos, ele se encontra ali entre os discípulos, ele faz o quê? Ele encoraja os discípulos a permanecerem na fé. Um homem que quase foi morto a pedradas, um homem que estava inconsciente, jogado por fora da cidade, numa cidade que ninguém queria ele. A primeira coisa que ele faz é encorajar esses irmãos a permanecer na fé. E quando ele chega a Antioquia, ele começa a testemunhar para todos aquilo que havia acontecido. E algo interessante ele fala, porque ele diz que a porta da fé foi aberta. A porta da fé foi aberta aos gentios. E nesses últimos dias, irmãos, nesses últimos meses mais precisamente, nós temos vivido algo que não podemos considerar como normal. Não podemos considerar como normal os assuntos que hoje pairam no meio de praticamente toda a população. Só alguém que talvez esteja muito desinformado, que não está por dentro dos assuntos políticos que têm pautado a nossa nação nos últimos dias. Não somente assuntos políticos referente à religião, à igreja, mas os assuntos políticos referente a tudo, a forma como tudo está acontecendo. E as decisões que têm sido tomadas, decisões que têm sido alvo de muitas preocupações em todos os meios da sociedade,
cristã e não cristã. Decisões que têm sido tomadas de extrema preocupação, porque são decisões que não estão sendo tomadas mediante um conselho, uma resolução, um conjunto de ideias para se trazer o melhor para uma nação, mas é um conjunto de ideias que estão sendo extremamente tomadas, e o que tem sido relevante nessas decisões é o dinheiro que tem sido empregado para que possa então ser aprovado praticamente tudo que está sendo aprovado hoje na nossa nação. Eu não vou usar aqui alguns nomes, e eu não vou usar alguns termos, porque se nós fizermos isso, eu tenho certeza que a nossa página ela já sai do ar, já somos bloqueados, e algumas coisas já acontecem, porque isso já é normal acontecer no nosso meio. Quando nós nos levantamos e falamos algumas coisas que a Bíblia nos fala, e a Bíblia condena, e nós abertamente falamos isso, depois que começamos a ter as transmissões ao vivo, isso começou a ser um alvo de perseguição ao Evangelho, e isso é algo que eu quero dizer para vocês, talvez normal, porque nós temos visto o caráter que o nosso executivo e o nosso legislativo tem tratado o nosso país, a forma como as coisas têm acontecido. E eu não estou aqui defendendo um lado ou outro, porque durante todo o tempo de política vocês são testemunhas do meu posicionamento. Eu tive irmãos que se entristeceram comigo porque eu não me posicionei para um lado, e teve irmãos que se entristeceram comigo porque eu não defendi outro, porque o meu papel aqui não é defender um ou outro, o meu papel aqui é ensinar a palavra de Deus, é ensinar a Bíblia, e o máximo que eu disse é, vejam bem, se as pessoas que vocês vão colocarem lá, são pessoas que vão representar você, lembrando que você é um cidadão do céu, que você é um crente, lavado e redimido no sangue do Cordeiro, então a pessoa que vai estar lá, ela tem que representar você nesses termos. Foi o máximo que eu falei, e eu acho que já falei muito, porque o restante nós precisamos ser responsáveis, pelas decisões que nós tomamos, só que eu vejo que, algumas coisas têm começado a surgir no meio da igreja, por causa de algumas decisões que estão sendo tomadas no alto, algumas posições que estão sendo tomadas de forma governamental, está fazendo com que pessoas dentro da igreja comecem a se alvoroçar de uma forma diferente, sendo, queridos, que nós não podemos esquecer, que todas essas coisas já estão escritos na palavra de Deus, que um dia aconteceriam, e às vezes eu não estou dizendo para nós cruzar os braços e simplesmente ficar atônitos olhando tudo acontecer, não, eu estou dizendo que muitas coisas vão acontecer, e que toda vez que a nossa fé ela for colocada em pauta, nós precisaremos defender. Nós temos um pastor muito conhecido no nosso país, que foi alvo de muitas coisas, eu acredito que ele foi infeliz nas suas colocações, da forma que colocou, porque nós podemos falar o que nós querer dizer, eu posso falar qualquer coisa, mas eu tenho que saber como falar essa coisa. Talvez foi infeliz nas palavras e colocações, mas o seu contexto não está errado, e por pregar talvez um contexto bíblico, nós vamos ser perseguidos muitas vezes, por pregar alguns contextos bíblicos, talvez daqui a um tempo você vai ver pastor saindo algemado de cima do púlpito, não porque cometeu um crime, mas porque está pregando a palavra, está pregando o Evangelho. E isso, queridos, se chegar a acontecer, não pode ser um motivo de escândalo para todos nós, porque a Bíblia já diz que isso vai acontecer, a Bíblia já diz que isso é o princípio
de que logo, logo o Senhor Jesus está voltando. Só que esse princípio, ele não está acontecendo só hoje. Esse princípio já começou a acontecer desde a morte de Jesus. Nós estamos apavorados com o quê? Nós estamos perplexos com o quê? Nós estamos surpresos com o quê? Se tudo isso a Bíblia já diz que aconteceria. A Bíblia já diz que nos últimos tempos o amor ia esfriar. E nós vemos o amor de crentes se esfriando. Que nos últimos tempos a paixão pelo dinheiro iria aumentar. E a gente vê isso acontecendo no nosso meio. A gente vê que muitos iam apostatar da fé, abandonar a fé. E a gente vê isso acontecendo no nosso meio. Que muitos iriam se levantar, falando em nome de Cristo, em nome de Jesus. E quantas igrejas têm se levantado pregando a Bíblia erroneamente, deturpando algumas palavras. Quantas igrejas que têm nascido do nada, e elas têm sido simplesmente lugares aonde tem se espalhado uma palavra que não é verdadeira. Eu escutava hoje uma pessoa que é muito influente no mundo da música gospel, muito influente mesmo. Inclusive nós cantamos canções dela aqui, e ela falando que se ela está com Deus Pai, com o Espírito Santo Mãe, e com Jesus Irmão, está tudo bem. Eu queria saber qual é a Bíblia que essa índia, se tem algum índio aqui me perdoa, mas é uma palavra, é uma expressão. O que ela estuda? Que Bíblia que ela lê? Da onde que ela tirou o Espírito Santo Mãe na vida dela? E eu comecei a analisar os louvores que nós cantamos. A gente canta alguns louvores dela, eu comecei a analisar se esses louvores são carregados de algumas heresias ou não. Porque isso nós temos que começar a fazer a partir de agora. Porque tem surgido tantas e tantas pessoas com tantas ideias medíocres, mesquinhas e afastadas da palavra de Deus, que agora é o tempo de nós sermos bereanos. Aquele crente que enquanto o pastor está pregando, você está aí com a Bíblia, deixa eu ver se é isso mesmo que ele está falando. Escute, faça isso comigo. Pegue a palavra de Deus e confira se o que eu estou falando é verdade ou não. É assim que o crente tem que se comportar. Só que o apóstolo Paulo, ele está falando de algo. Ele está falando que ele foi apedrejado, foi quase morto, que algumas coisas aconteceram com ele, mas no final ele diz que as portas da fé se abrem. Como assim? Num local onde as pessoas não queriam ouvir ele, apedrejaram, perseguiam, queriam matar ele, e ele fala que as portas da fé agora se abrem, para que o evangelho possa ser pregado. Será que no meio da turbulação, ou da turbulência, será que no meio da anarquia, será que no meio da desordem é mais fácil de pregar a palavra? Será que no meio do caos é mais fácil de pregar a palavra do que no meio da bonança? Será que vai ser necessário uma perseguição mais intensa contra a igreja, para que nós sejamos sacudidos e despertados verdadeiramente para o evangelho? Porque eu vejo que muitos de nós, muitas vezes levamos um evangelho de mertiolate nos dias de hoje, porque quem é mais antigo experimentou aquele mertiolate do inferno que ardia. Aquilo veio diretamente do inferno, irmão. E o legal de tudo é quando a gente ralava o joelho, a mãe pegava aquele mertiolate com aquele coisinha
esfregava, e está doendo, isso é para aprender. Não são todas as mães que faziam isso. Ah, ela está aí, me esqueci. Mertiolate hoje em dia, irmãos, é de sprayzinho, não dói, e vai colocar e os filhos, ai, ai, vai doer, mas doer naquela época. E talvez a gente se acostumou, queridos, com mertiolate. É eu de novo? Não, Samuel, tu tá aí, começa da coisa. Ah, tá. E às vezes nós somos assim. Talvez a gente tenha se acostumado, irmãos, com um remédio que não doa, com procedimentos que não custam nada. E a gente acaba esquecendo o que verdadeiramente é a fé. A fé custa algo. A fé tem um valor. Tem um valor. A fé não é conquistada num pub. A fé não é conquistada numa praça. A fé não é conquistada numa série na televisão. A fé, ela é conquistada através da palavra de Deus. Só que nós não podemos nos perder no caminho. Não tem tempo de você vacilar. Não tem tempo de você errar o caminho. Porque se talvez você errar o caminho, não dê tempo de você voltar para ele. Então você não pode errar. Não pode errar. Que porta é essa que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando num sentido figurado. Ele está dizendo que as portas do evangelho estão abertas para todos. Ele está falando, ei pessoal, tenham uma visão ampla, olhem para o horizonte. Você pode pregar o evangelho para quem quiser. As portas da pregação do evangelho estão abertas. E por que Paulo está falando isso no momento de perseguição contra ele? No momento que ele está sendo preso, no momento que ele está sendo perseguido? Porque é nesse momento que ele prega, é nesse momento que ele fala da palavra, e é nesse momento que os gentios se convertem e aceitam Jesus. É no momento que alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque no tempo da bonança, muitas vezes, a gente está relaxado. No tempo que está tudo bem, a gente está lá de perna para cima, tomando água de coco. Falando em água de coco, eu tenho um assunto para resolver, de domingo passado, mas não vou resolver agora. Domingo passado teve uma pregadora aqui, irmãos, que ela falou algumas coisas a respeito do marido, das coisas mais leves que ela falou, chamou o marido de frouxo. Eu ia resolver isso hoje, porque assim, coisa de casa se resolve em casa, coisa de altar se resolve no altar, mas não, eu já perdoei. Essa porta, queridos, essa porta que o apóstolo Paulo está falando, é uma porta de pregação do evangelho, é uma porta da manifestação da presença de Deus, é uma porta que está aberta para nós e para todos, é uma porta que se abriu através de Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos entregar nossa vida para Ele, mas é uma porta que se abriu para que eu e você fôssemos anunciadores do evangelho da paz para toda criatura. A Jesus ele disse, preguem essa palavra a todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levando eles até mim. Essa é a ordem deixada pelo Senhor. Essa porta que foi aberta, não foi aberta somente para que eu receba, mas ela foi aberta para que eu entre por ela, e que eu traga outras pessoas para dentro dela também. Eu não posso entrar para dentro da porta da salvação, e ficar lá desfrutando do bem bom dela, não. Eu tenho que entrar dentro da porta da salvação, mas eu tenho que sair para fora dela, e trazer pessoas para dentro dela de novo. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso falar da salvação, da vinda de Jesus, da eternidade. Eu tenho que falar qual vai ser o meu destino final.
Mas como que eu falo do meu destino final, se eu tenho ainda algumas dúvidas em relação à minha origem, ou a quem eu realmente sou? Muitos de nós temos dúvida de quem realmente nós somos. Vamos ler comigo 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Preste atenção. O que está sendo dito aqui? Que nós somos uma casa temporária. Nós temos um prazo de validade. Isso aqui, essa carne, essa pessoa, é uma casa temporária, é um lugar temporário, é algo que vai passar pouco tempo. Ele está dizendo que, olha, essa casa temporária é uma habitação terrena, e nós não vivemos para essa habitação terrena, mas nós fomos preparados pela parte de Deus para um edifício, ou seja, para a eternidade, para um lar nos céus. É lá o nosso lugar, é no céu o nosso lugar. Não é em lugar construído por mãos humanas, é um local construído pelo próprio Senhor para nós. Ele disse: eu vou preparar um lugar para vocês. Aguarde aqui um pouco de tempo e eu vou preparar um lugar. E quando o Pai der a ordem, eu venho buscar a igreja. Esse lugar não é aqui, gente. Meus irmãos queridos, esse lugar não é na terra. Não se apaixone pela terra, porque o nosso lugar não é na terra. Se apaixone pelo céu, porque o nosso lugar é no céu. É lá o nosso lugar, é no céu. E o texto continua dizendo: enquanto isso, gememos. Enquanto o que, irmãos? Enquanto estamos nessa casa, enquanto estamos nesse corpo, nessa casa, enquanto isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, nós não seremos encontrados nus. Ele está dizendo que enquanto nós estamos aqui, nós precisamos estar gemendo, desejando, ardentemente, mais do que tudo, ser revestido dessa habitação. O que isso está querendo dizer? Que eu e você precisamos desejar o céu. E talvez aqui é um dos nossos problemas, porque a gente ama a terra, a gente ama o McDonald's, a gente ama a praia, a gente ama o cascalho, o dinheiro, a gente ama os prazeres dessa vida. Talvez a gente está apaixonado pela terra, e não estamos tendo tempo de nos apaixonar pelo céu. Talvez a gente está tão envolvido, mas tão envolvido na terra, que a gente não está conseguindo se envolver com o céu. A nossa habitação não é a terra, a nossa habitação é o céu. O texto continua dizendo: pois enquanto estamos nesta casa, gememos, nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito para nos garantir, como garantia do que está por vir. Então ele está dizendo para nós que essa casa aqui é uma casa que vai ter gemido, vai ter dor, vai ter angústia, vai ter problema. Mas a minha casa não é essa. Então está tudo bem.
Se tiver problema aqui, não tem, tá tranquilo. Se tiver problema aqui, está em casa. A minha casa não é essa, a minha casa é aquela. Lá não tem problema. Lá não tem discussão, lá não vai ter dor, lá não vai ter angústia, lá não vai ter nada disso. Isso tem aqui. E se eu for apaixonado pelas coisas daqui, eu vou viver as dores das coisas daqui. Eu percebo, irmãos, que de certa forma a gente se apaixonou bastante pela casa terrena em que nós vivemos. Nos apaixonamos pela casa em todos os setores. Nos apaixonamos pela casa física, porque queremos ser o mais bonito possível, o mais perfeito possível, o mais elegante possível, o mais charmoso possível. Ninguém diz assim, eu quero ser feio. Ninguém diz. Cadê a Esther? Ninguém chega lá na estética, Esther, dizendo assim, eu quero ficar mais feio. Ninguém faz isso. Todo mundo chega lá, eu quero ficar mais bonito. Eu quero melhorar. Porque a gente está apaixonado. Pastor, é errado isso? É claro que não, irmão. Fique bonito, pelo amor de Deus. De feio já basta eu. Né? Chega de gente feia, né? Tem eu aqui. Não vou chamar ninguém de feio, não sou louco. Do jeito que os processos estão hoje em dia, né? Para pagar uns 50 aí é rápido. Imagina se eu falo do pastor Isaías. Não vou falar. Somos feios juntos, né, pastor Isaías? Fazer o quê, né? Tem espaço, tem espaço. É uma figura. Mas, irmãos, talvez a gente está gostando tanto dessa casa física. Ou talvez estamos gostando tanto da nossa casa terrena, né? Da nossa piscina, do nosso pátio, do nosso carro, do nosso trabalho, dos nossos status, das nossas viagens, dos nossos passeios, das nossas férias, das nossas idas ao shopping center. Talvez estamos apaixonados demais por isso que estamos esquecendo de uma coisa, de Jesus, de uma porta que está aberta para a pregação do Evangelho. Muitas coisas vão acontecendo com o passar dos dias, e cada dia que passa, fica mais evidente que o tempo dessa casa terrena está chegando ao fim. Cada coisa que acontece que nos mostra que o nosso tempo está acabando, que o rei está voltando, que a trombeta está soando. E aí, e o nome? Hein? Vai chamar o nosso nome? Como é que a gente cantava antigamente? Como é que é? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Será? Vai chamar mesmo? O louvor é lindo demais, mas será que o meu nome vai ser chamado? Samuel, vinde benditos de meu Pai, entrai na terra preparada para vós. Será que todos nós vamos receber essa mensagem? Ou a paixão por essa terra, por essa casa impedirá ouvirmos do próprio rei essa palavra? Porque quem não ouvir isso, vai ouvir: não vos conheço, aparta-te de mim. E serão lançados no fogo eterno. Vale a pena? Como falava a minha avó, paga a pena. Paga a pena, gente. Vale a pena se esforçar por essa terra, por essa casa, e deixar a nossa verdadeira morada de lado? O rei está voltando. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Paulo está falando de um tesouro. Que tesouro é esse, irmãos? Esse tesouro é a promessa do Evangelho.
Esse tesouro é o Espírito Santo que está dentro de nós. Esse tesouro é o reino de Deus implantado na nossa vida. Esse tesouro é o entendimento que nós temos da salvação para toda a raça humana. Esse é o tesouro que o apóstolo Paulo está falando. Esse tesouro é aquele que me transforma dia a dia de glória em glória. É esse tesouro que o apóstolo Paulo está dizendo que está onde? Em vaso de barro. O que é um vaso de barro? É algo frágil. É algo que se quebra, é algo que se termina, é algo que se desmancha, e esse barro somos nós. O oleiro nos compara ao barro, ele diz: olha, eu te quebro, eu te faço de novo, eu te quebro e eu te transformo de novo, eu te amasso e eu te faço outra vez. Nós somos quem? Nós somos esse barro que o oleiro amassa, desfaz, amassa, desfaz, amassa, desfaz, quantas vezes ele quiser. Nós somos esse vaso frágil de barro, mas dentro dele existe um tesouro especial do Senhor, que é essas verdades, que são essas certezas que nós temos dentro da nossa vida. Nós temos que valorizar esse tesouro. Nós cantávamos muito antigamente: eu tenho um tesouro, eu tenho sim, esse meu tesouro dentro de mim, esse meu tesouro tem muito valor, esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador, bem maior que o céu, bem maior que o mar, bem maior que tudo, bem maior que eu, esse meu tesouro tem muito valor, esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Glória a Deus. Eu tinha 15 anos, quando meu pai atendia uma congregação, numa cidadezinha chamada Pedro Osório, congregaçãozinha de madeira, alta do chão, mais ou menos do tamanho desse púlpito. Irmãos que não sabiam ler, não sabiam escrever. Eu tinha uma máquina de datilografar. Quem não sabe, procura na internet, Olivetti. E ali eu passava a semana inteira fazendo cópia. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Fazendo cópia de músicas, e nós chegava lá em Pedro Osório, e eu tinha um teclado desse tamanhozinho, tinha ali as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e eu pegava uma nota dó, 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 como é precioso, irmão, dó, está bem junto, dó, e não saía do dó, eu ficava o tempo inteiro o dedinho do dó, 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 e os irmãos cantavam, e achavam que eu era músico, só com o dedinho no dó. Tenha dó. Por isso que eu falo que a Rafa, de vez em quando, ela não entra no tom que eu estou cantando. O que eu estou querendo dizer? Que a música evoluiu, mas o princípio continua o mesmo. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Estou com 43 anos, eu cantava isso quando eu tinha 15. Continuo cantando e vou continuar cantando até Jesus vier buscar. Eu tenho um tesouro dentro de mim e ninguém pode roubar isso da gente, irmãos. Esse tesouro nos fala de uma nova aliança, de um novo estilo de vida, de um corpo transformado. Essa aliança nos fala em morar com o Senhor Jesus. Esse tesouro nos fala que há uma habitação celestial para cada um de nós. Aleluia. Capítulo 4, versículo 10, trazendo sempre o nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Jesus precisa ser revelado em nós. Precisa, gente. Paulo, ele foi pregar aos gentios, e quando ele foi pregar aos gentios, ele foi apedrejado, porque não aceitaram a pregação de uma mudança de vida que ele trouxe. As portas foram abertas, mas não foram todas que ouviram. E eu pergunto para você, o fato deles não ouvirem
sobre uma glória vindoura, sobre um Deus que salva. O fato deles não ouvirem, a porta da fé estava aberta, mas eles não quiseram ouvir. Eu pergunto, o fato deles não quererem ouvir, muda alguma coisa? Não. Não muda nada. A palavra é pregada. Aquele que recebe, o Senhor bate a porta. Aquele que abre a porta, Ele fala que Ele entra. A palavra de Deus, ela é pregada a toda criatura. Tem criaturas que não vão abrir a porta, mas tem outras que vão abrir. A porta da fé está aberta, mas eu preciso abrir a porta do meu coração para a palavra de Deus. Todos nós que estamos aqui, de alguma forma, de alguma maneira, já abrimos essa porta. Mas tem muita gente que ainda não. Tem gente que ri de nós que ainda não abriu a porta. Tem gente que caçoa de crente porque ainda não abriu a porta. Tem gente que faz deboche de crente porque ainda não abriu a porta. E essa porta tem que ser aberta em nome de Jesus. Não há porta que o Senhor não possa abrir. Esse texto aqui, irmãos, ele é sensacional. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Olha o que esse texto fala, gente. Esse texto diz o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Quem é herdeiro diz amém. Quem é co-herdeiro com Cristo diz amém. Glória a Deus. Pastor Isaías, eu sou herdeiro das suas terras lá ou não? Não. Rogério, eu sou herdeiro da Pieropar ou não? Eu sou herdeiro do quê? Sou herdeiro de um terreno de 25 por 25, dividido entre 4 irmãos. Por que eu sou herdeiro desse terreno, não sou herdeiro daquelas fazendas lá? Por quê? Porque eu não sou? Uau! Por que eu não sou herdeiro da Pieropar? Porque eu não sou filho. Por que eu sou herdeiro do terreninho da esquina? Porque eu sou filho. Vamos ler o texto direitinho? Olha o que diz. Ele não diz, você é herdeiro. Ele não diz, você é um herdeiro. Pode trocar se quiserem, tá? Ele diz, se somos filhos, somos herdeiros. Não diz, você é herdeiro, né? Você é herdeiro, irmão, diz amém, aleluia, glória a Deus. Não, ele está dizendo, se for filho, se for filho, você é herdeiro. Se for filho, você é herdeiro. Se de fato, o que é ser filho? Como que eu me torno filho? Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se somos filho. Obrigado, Kleber. A promessa de um herdeiro não é para todos. Promessa de uma herança é para quem é filho. Pastor, como é que eu me torno filho? Sendo participante do sofrimento de Cristo. Fazendo parte do sofrimento de Cristo, fazendo parte da cruz, fazendo parte de Jesus. Eu sou filho. Se eu sou filho e eu faço parte do sofrimento de Cristo, então eu sou herdeiro.
Captou? Quantas vezes a gente leu esse texto errado? Somos herdeiros, somos herdeiros. O C na frente a gente ignora. O C na frente a gente deixa de lado às vezes. Mas esse C fala muita coisa, gente. Esse C define o futuro. Se você for filho de Deus. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Pastor, como eu sofro aqui nessa terra, como eu sou perseguido, como me faz, irmão? Normal, você está no corpo, você está nessa casa podre. Pastor, como eu sofro, pastor, como eu estou sofrendo, como a vida é difícil para mim. Bem-vindo a essa casa natural, essa casa ruim, é assim mesmo. Não, pastor, mas a vida inteira eu ouvi que Jesus transforma, que Jesus muda, que Jesus cura. Jesus faz tudo isso. Ele cura, Ele transforma, Ele muda a vida, Ele transforma a vida. Só tem uma coisa: a sua casa não é aqui. Enquanto estamos aqui, os nossos sofrimentos atuais acontecem. Somos atribulados, somos perseguidos, somos abatidos, somos tudo isso. Mas enquanto nós estamos aqui, nada aqui, e aqui nós precisamos entender, nada aqui nessa terra se compara com a glória que nos será revelada. Nada. E agora talvez aqui o grande mistério do apóstolo Paulo aos Romanos, o grande mistério dessa carta, queridos. A natureza criada. Quem é que criou tudo? Deus. A natureza criada aguarda, está esperando, com grande expectativa, né? Grande expectativa, que os filhos de Deus sejam o quê? Revelados. Está lá o texto, estão acompanhando, né? O que aconteceu aí? Travou? Bora lá. Capítulo 8, 17 até o 22. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Quero que você entenda isso. Essa casa, esse mundo atual, essa criação, ela foi submetida à futilidade. Já parou para pensar quantas coisas fúteis existem? Quantas coisas sem necessidade? Quantas coisas que só servem para nos afastar de Deus? Quantas coisas que só existem para a degradação humana? Eu estava vendo uma reportagem, algum tempo atrás, sobre bebidas alcoólicas. E a pessoa que estava sendo entrevistada, ela dizendo que há uns anos atrás, eu não me lembro os números exatos, tá? Mas, por exemplo, havia 100 tipos de bebidas alcoólicas. Hoje existe 1 milhão de tipos de bebidas alcoólicas. Porque a degradação humana, a futilidade humana diz que é top, que é 10, que é da hora, que é legal. Bah, é da hora ir para, qual é que é? Independência? Copinho, pá. É da hora isso. Chopinho. Whiskyzinho. Coquetelzinho, sei lá o que mais. É top, pastor. Bah, você não sabe o que está perdendo. Vinhozinho, cervejinha. Futilidade humana. Bah,
pastor, você não sabe o que está perdendo. Não, você não sabe o que está perdendo. Esse mundo foi entregue à futilidade. Mas só que o texto anterior diz que essa natureza, esse mundo, está aguardando com expectativa que eu e você se levante e abra as portas da fé para elas. É isso que o texto está falando. Ele está dizendo que essa casa foi entregue, essa criação foi entregue à futilidade, e não foi porque ela desejou, não, mas foi porque o Senhor sujeitou ela a isso. Está no outro texto, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O Senhor, Ele está dizendo, e aqui tentando resumir para você um pouco, a criação, olha, foi criada, foi feita todas as coisas, mas só que agora é necessário que a criatura criada por Deus, ela pregue o Evangelho, para que todos possam entender e ter acesso a essa salvação. Não, Deus levantou pastores para fazer isso. Deus levantou pastor para pastorear, irmão. Pastor pastoreia ovelhas. Quer dizer que pastor não ganha? Pastor pode ganhar ovelha sim, mas o grande chamado de pastor é pastorear ovelhas. Pastorear, cuidar. Mas é uma missão de quem, pastor? Ganhar almas? De todos nós. Todos nós, pastor Isaías. Pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários. Pregar o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Te revela, meu irmão. Essa expressão é usada no mundo de uma forma ruim, né? Te revela, fulano? Não, te revela, crente, agora. Chega no teu trabalho, fala de Jesus. Chega no teu trabalho, anuncia o Senhor. Chega no teu trabalho e diz: olha, eu sou filho de Deus, há uma salvação para ti, há um projeto de ti, não importa se vão rir da sua cara, pregue a palavra, abra a porta da fé lá. Abra a porta da fé. Se eles quiserem entrar por a porta ou não, o problema é deles, mas abra a porta da fé. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Pessoas estão sofrendo grandes angústias, porque ainda não ouviram a palavra de salvação, porque ainda não ouviram a palavra de Jesus, porque eu e você estamos apaixonados demais pela casa, pela morada atual, e essa morada atual, ela coloca vergonha. Essa morada atual, não, meu Deus do céu, imagina, Deus o livre, cruz credo, Deus o livre e guarde, que vergonha. Pois é, o Senhor disse que aquele que se vergonhar nele, que é brabo, né? O Senhor não tem prazer. Que crente que nós estamos sendo, gente. Pastor, eu vim aqui porque eu queria receber uma bênção. Olha a bênção que você está recebendo, irmão. Ah, pastor, mas eu queria uma Decantas Névias. Olha, Decantas Névias hoje não tem. Hoje tem a Bíblia. Hoje tem palavra. É isso. Porque essa palavra é que liberta. Essa palavra é que transforma. Essa palavra é que muda a minha vida por completo. O apóstolo Paulo nos fala de algumas crises, mais precisamente de 4 crises, que qualquer um de nós podemos passar, que é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos.
Ele fala de 4 crises. Quais são as 4 crises? Pressionados, perplexos, perseguidos e abatidos. Quem não entra em crise com essas 4 coisas? Quem? Quem não entra em crise quando está sendo pressionado? Está sendo pressionado por todos os lados. Paulo sentia a pressão da perseguição. Preso na cadeia, perseguido, apedrejado, arrastado, feito de tudo com ele. Mas ele diz, eu não sou desanimado, eu não estou desanimado porque eu nunca fui abandonado pelo Senhor. E se tem uma coisa que o crente tem, é uma virtude, uma característica chamado não desanimar. Todo crente tem que ter essa característica de não desanimar. Temos que ter, irmãos. Pastor, mas eu estou sendo pressionado, ok, amém, mas segue o barco. O queijo é pressionado e fica delicioso depois no final. Quanto mais pressionado você for, mais delicioso você vai ficar. Quanto mais pressionado você for, mais sabor vai sair de você, mais vida vai sair de você, mais preciosidade vai sair de você. Perplexos, mas não desesperados. E achei interessante porque a palavra perplexo, ela vem do grego aporreu, que significa desorientado, ou seja, em dúvida. Perplexo, desorientado. Você já viveu isso? Ficar desorientado, sem saber o que fazer, sem saber para onde vai, sem saber para quem pedir socorro, sem saber se vai na igreja, se vai no padre, se vai no pastor, se vai na missa, se vai no candomblé, onde é que vou? Desorientação. Não sei se eu vou na igreja ou vou na macumba. Vai na macumba, para você ver o que ela vai fazer com a sua vida. Vai lá. Conversa com quem já saiu de lá. Conversa com Douglas sobre macumba para você ver. O que essa porcaria faz na vida das pessoas? Só tem um caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Só Ele. Ah, mas o padre falou, padre não é caminho, pastor não é caminho, presbítero não é caminho, missionário não é caminho, evangelista não é caminho, o caminho é Jesus Cristo. Esse é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Não tem outro caminho. Mas nessa casa que nós estamos, nessa morada que nós estamos, tem momentos que a gente fica desorientado, perplexo, sem saber o que fazer. Mas ele diz, olha, perplexos, mas não desesperados. Desesperado não. Porque o desesperado, irmãos, ele faz coisas impensadas. Todo desespero vai levar você a fazer burrada. Burrada não é palavrão, né? Graças a Deus. Toda vez que você entrar em desespero, você vai cometer um erro. Quer um exemplo bem prático do desespero? A pessoa está se afogando. Você está vendo. Você pula lá para ajudar ela. Eu vou salvar ela. Só que você não tem experiência, você não tem o treinamento que um bombeiro, um salva-vidas tem. Você pula lá. É fácil, ela está em desespero. Ela não quer matar você. Ela não quer afogar você. Mas o desespero que ela está, quando você agarrar ela, ela vai se agarrar. Ela vai fazer de tudo, ela vai afundar você e ela pode acabar matando você. O desespero faz nós tomar decisões de forma impensada. Quem está se afogando jamais vai pensar assim, eu vou afogar quem está vindo me salvar. Não. Ele quer só se salvar. Por isso que o desespero é tão ruim para nós. Porque quando nós entramos num caminho de desespero, nós entramos num caminho errado. Quando eu entro num caminho de desespero, eu entro num caminho de não confiança no Senhor. Ou a minha vida está nas mãos do Senhor, ou não. O desespero é quando a minha vida não está nas mãos do Senhor, e eu fico desesperado, o que vai ser? O que eu vou fazer? E agora, irmão,
acalma o coração, descansa no Senhor, confia nele, e o mais tudo ele vai fazer. Confia nele. O apóstolo Paulo, ele fala, perseguido, mas não abandonado. Porque ele é perseguido pelo Evangelho. Uma oposição ao Evangelho é criado no mundo onde ele está, tanto é que ele é apedrejado, ele é perseguido. E talvez isso seja algo normal, perseguição contra a igreja, perseguição contra pastor, talvez isso é normal, talvez tenha dado uma pause, um tempo, mas aconteceu no passado e talvez comece a acontecer agora. Não, pastor, a igreja tem que orar, a igreja tem que fazer, a igreja sempre teve que orar, não é só agora, a igreja sempre teve que buscar. Não, pastor, nós temos que fazer campanha de jejum, campanha de oração. O N. Ferreira lá está fazendo uma campanha de oração, mas e aí? Só porque ele está fazendo, eu vou orar agora? A igreja sempre teve que orar, a igreja sempre teve que ter uma vida de jejum, uma vida de oração. Isso não é facultativo, isso é essencial para a igreja. Não, mas agora a perseguição está vindo. A perseguição sempre teve. Talvez agora está se aflorando de uma forma maior. Mas eu vou começar a orar por causa disso? Não. Eu vou começar a orar pela salvação das almas. Eu vou começar a orar para que Deus proteja a igreja, coloque a sua mão sobre mim, mas eu vou começar a orar para que Ele venha logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pasme, tem gente que não ora mais pela volta de Jesus porque está apaixonado pela terra. Tem pessoas que têm medo da volta de Jesus. Pois é, pastor, será? Será, pastor? O apóstolo Paulo diz, perseguido, mas não abandonados. Você pode ser perseguido de qualquer jeito, só tem uma coisa, eu nunca vou te abandonar. Na prisão eu estava contigo. O apóstolo Paulo foi para a prisão. Sabe para quê? A prisão era o escritório de Paulo. Deus precisava prover para ele uma escrivania e uma pena. Porque ele estava viajando demais, andando de barco para lá e para cá, não tinha muito tempo. Então Deus fala, eu vou te colocar numa prisão para você escrever um pouco. Graças a Deus por aquela prisão. Pelas prisões. Certa vez um viúvo, ele disse para mim, pastor, Deus me abandonou. Eu disse, por quê? Ele matou a minha esposa, olhei ela no caixão. Eu olhei para o caixão e eu pensei, Jesus, me tira dessa. O que eu falo agora? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Eu digo para ele, realmente tu acredita que Deus te abandonou? Sim, Deus me abandonou. Olha aí a minha esposa aí, ó. Se Deus fosse bom, minha esposa não estava aí, ó. Se Deus existisse como o Senhor prega na sua igreja que Ele existe, ela não estava aí, ó. Eu disse assim, tu é muito ingrato com o Senhor. Ele me olhou, atravessado, no velório, irmão, da esposa. Eu disse assim, sabe qual é o teu problema? Tu precisa agradecer a Deus porque a tua esposa faleceu. Ele me olhou, eu me preparei, irmãos, eu cheguei a fechar assim, porque eu cheguei a sentir aquele tapa na orelha, mas não venho. Porque se fosse tu no lugar dela, tu estaria no inferno agora. O corpo dela está aqui, mas ela está nos braços do Senhor nesse momento, porque ela era uma salva, redimida, uma crente fiel. Você é um desviado, afastado da igreja. Se fosse você no lugar dela, você estaria no inferno agora. Escuta, Deus não te abandonou, pelo contrário, Deus está te amando e está te dando uma oportunidade para você voltar para os caminhos dEle. Porque se fosse você no lugar dela, não tinha mais chance para você. E eu esperei o tapa. E ele me olha. Ele diz, é verdade, pastor. Eu me afastei de Deus. Me afastei de Jesus. As minhas filhas estão aí, uma quer ir na igreja, outra não quer. Porque eu não sou crente. E eu entendi agora.
realmente Deus me ama. E eu disse, obrigado, Jesus, por essa saída. Eu estava em maus lençóis aqui. A gente tem medo da morte. Irmãos, o salvo, a palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. É uma alegria. Olha, se eu chegasse a morrer hoje, Deus o livre guarde. Se eu viesse a morrer hoje, e você fosse no meu enterro, você ia ver a Simone desesperada, dizendo, o meu mundo acabou, eu vou morrer. Mas irmãos, não deixe ela, só guarde ela. Eu sei que ela vai fazer um fiasco. O que seria ela sem mim? Mas se eu chegar a morrer antes de alguns de vocês aqui, cantem no meu velório, louve ao Senhor, muito louvor. Eu quero banda completa. Não, tem velório que é um violãozinho lá, meia boca, blá, blá. Não, eu quero banda, eu quero bateria, eu quero solo de bateria, eu quero baixo, eu quero teclado, eu quero culto. Porque a minha vida inteira eu entreguei para o Senhor. E a vida inteira eu esperei por esse momento. Então, que a minha morte, ela seja motivo de festa, de alegria, porque um salvo foi. Agora, irmão, se eu não fosse crente, aí você poderia chorar no meu velório. Chorar porque eu fui embora? Não, chorar porque você não chegou a tempo. A gente tem que chorar nos velórios de pessoas que morrem, que não aceitaram Jesus ainda. Sabe por quê? Porque a gente não chegou a tempo. Quantas pessoas não chegamos a tempo, irmãos? Porque a gente está ocupado demais polindo a nossa casa, passando aspirador na nossa casa, lavando o nosso carro. Às vezes a gente tem pessoas que não permitem levar alguém na casa delas para não sujar o tapete. Esse tapete vai ficar infeliz. E as pessoas estão morrendo sem Jesus. Para de complicar com aquele vizinho e vai falar de Jesus para ele. Para de falar mal daquela pessoa, vai falar de Jesus para ela. A criação está clamando. As pessoas estão morrendo sem Jesus. E nós estamos aí perplexos, vendo. Pois é, perseguição. Olha aí o que está acontecendo. Para com esse negócio, vai falar de Jesus. Vai pregar o evangelho, irmão. Vai ganhar alma para Jesus. Vai cuidar da sua vida. Para de cuidar da vida dos outros. Quer saber da vida dos outros, irmão? Vai ler a Bíblia. Aqui tem fofoca pra caramba. Deixa o irmão quieto. Ora por ele, fala de Jesus. Quer saber historinha? Lê aqui, tem um monte. Mas o apóstolo Paulo termina dizendo, abatido, mas não destruído. O abatido é quando ele é lançado por terra, quando ele é derrubado, mas não destruído. O verbo, queridos, escrito não destruído, eu não sei pronunciar, apolumen, alguma coisa assim. Esse verbo, ele quer dizer morrer fisicamente. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, eu fui abatido, eu fui lançado por terra, várias vezes eu fui derrubado, mas só tem uma coisa, eu nunca morri fisicamente, porque Deus sempre me sustentou. A gente pode ser abatido, mas a gente não vai ser destruído nunca, porque nós estamos guardados pela mão poderosa do Senhor. Sempre, 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 sempre. E eu vou encerrar lendo um texto com você, o ministério já pode ir subindo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. 2 Coríntios 5, 16. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
as coisas antigas passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, se Deus em Cristo estava reconciliado consigo o mundo, não lançando em conta os pecados do homem, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilia-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse é o mistério da graça, irmãos. Esse é o mistério da salvação. Não essa graça desgraçada que é pregada aí. Porque tem uma graça que é pregada aí que vai ser desgraça para muita gente. Mas uma graça que nos reconcilia com Cristo, uma graça que nos perdoa pecados, uma graça o qual Jesus entrega a vida dele na cruz do Calvário por mim e por você, e ele diz assim: olha, os teus pecados, eles estão perdoados. E nós amamos tanto essa casa, que nós temos dificuldade de olhar para a cruz, olhar para Cristo, e enxergar o perdão. Já parou para pensar que quando nós não conseguimos enxergar o perdão, é porque nós não conseguimos enxergar Cristo? Já parou para pensar que quando você não consegue enxergar a cruz, enxergar o perdão de Jesus, é porque você não está enxergando a Cristo? Porque Ele está dizendo, por intermédio dEle, por amor a Cristo, nós somos embaixadores nele. Ou seja, Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Ele está se reconciliando com o mundo deixou, ele está se reconciliando com o mundo, ele não está olhando para os pecados, porque Jesus Cristo pagou todos eles na cruz do Calvário. Ele está dizendo: reconcilie-se comigo. Ele está dizendo: seja meu filho, porque se você for meu filho, você vai ser meu herdeiro. Se você for meu filho, você vai ser meu herdeiro. Você vai ser co-herdeiro com Cristo. Você vai ser meu herdeiro se você realmente for meu filho. Se você sofrer a minha dor. Sofrer a dor, pastor, eu tenho que sofrer dor. Não, você tem que olhar para a cruz e entender que a dor de Cristo na cruz do Calvário foi por você. É entender a cruz, é entender a morte de Jesus, é entender que nós podemos ser abatidos de todos os lados, podemos ser perseguidos de todas as formas, podemos ficar perplexos, que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, ficar perplexos, mas não desesperados, sermos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, jamais. Mas nós temos que carregar e levar em nós o morrer de Jesus na nossa própria vida. Eu quero orar com você nessa noite. E quando eu estava preparando essa mensagem e estudando sobre ela, eu falava com o Senhor e algo veio ao meu coração de uma forma muito especial, como se Deus estivesse dizendo para mim: eu tenho pessoas que vão na igreja, tem pessoas que estão nos cultos, tem pessoas que estão lá me servindo, mas elas ainda não abriram a porta da fé nas suas vidas. Eu fiquei sem entender muito, como assim a porta da fé? Aí que eu fui estudar sobre a porta da fé. Porque muitos de nós, irmãos, talvez chegamos na igreja por causa de uma palavra: vai dar tudo certo. E se essa palavra vai dar tudo certo fosse verdadeira, o apóstolo Paulo não tinha passado tudo o que passou. Talvez a gente chegou na igreja porque disseram para a gente assim, e não que tenham falado errado para nós, não. Talvez foi a forma que as pessoas encontraram de falar de Jesus para a gente, e essa talvez é uma das formas que nós encontramos de falar de Jesus. Está com problema? Vem para a igreja, Jesus vai resolver.
Talvez Jesus não resolva, mas Jesus vai ajudar. Porque tem coisas que é nós que temos que fazer. Tem coisas que dependem da nossa posição, de uma atitude nossa. Jesus, ele está ali dizendo: ei, eu estou na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei consigo. Mas às vezes ele está lá batendo na porta. Há anos Jesus está lá batendo na porta e você não abre. Jesus não sabe arrombar. Porque quem arromba é ladrão. Ele não é ladrão. Ele não sabe pular janela, irmãos. Ele não sabe arrombar a porta. Jesus, ele sabe bater. Talvez a gente precise repensar a nossa fé. Talvez a gente precise nessa noite olhar para Jesus e entender um pouco mais a nossa fé. Entender que talvez servir a Cristo não é só um oba-oba, uma festa, algo assim, é um eis que eu te digo, ou um recebe. Mas servir ao Senhor Jesus talvez seja uma entrega. Eu abri mão dessa casa tão linda, tão maravilhosa, tão adornada, em prol de um edifício celestial que está preparado para mim. Não se apaixone por essa casa terrena, irmãos. Essa casa terrena vai passar, vai morrer, vai acabar, vai terminar. E o dia que terminar, onde é que a gente vai estar? Se tem uma coisa que essa igreja nunca vai poder dizer, é que eu não preparei vocês para morrer. Nunca ninguém vai poder dizer: o pastor não me preparou para a morte. Eu preparo vocês para a morte toda hora. Porque a gente não sabe o nosso dia, irmãos. A gente não sabe o nosso momento. Deus nos livra de acidentes diários. Deus nos livra da morte diariamente. Vai que um dia Deus diz assim: é agora, é tua hora. E eu não estou preparado ainda com Jesus. Pense nisso nessa noite. Pense nesse momento nessa noite. Pense como está a tua fé nessa noite. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Pensa como é que anda a tua fé. Pensa como é que anda o teu amor pelo Senhor nessa noite. Pensa como é que anda a tua vida com o Senhor nessa noite. Pensa como é que está. Talvez você está cuidando demais dessa casa terrena e não está cuidando tanto da sua casa espiritual. Mas talvez essa é uma noite de você chegar para Jesus e dizer: Senhor, eu quero mudar, eu quero começar a cuidar da minha casa espiritual. Eu quero começar a ser a resposta que essa criação está esperando, porque a tua palavra está dizendo que a criação está esperando ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Então, Senhor, eu quero me revelar agora, Senhor. Eu quero me levantar agora, eu quero ser um instrumento de Deus. Talvez você precise fazer isso nessa noite, te colocar à disposição para ser um instrumento de Deus, te colocar à disposição do céu para ser um ganhador de almas, te colocar à disposição de Deus para fazer a diferença no meio da criação. Talvez Deus está te chamando para isso nessa noite, para fazer a diferença onde ninguém faz, para ser a resposta onde ninguém é, para ir aonde ninguém quer ir. Senhor, a tua palavra foi ministrada nessa noite em nossos corações. Tua palavra foi pregada nessa noite sobre nossas vidas, Pai. E o que eu te peço nessa hora é que o teu Espírito Santo ele possa vir sobre nós e ele possa trazer a nossa vida, o nosso coração aquilo, Senhor, que eu não consegui transmitir aqui, mas que o teu Espírito nessa noite possa vir sobre o nosso coração e nos transformar, Senhor. Transforma-nos, Pai, nessa noite. Transforma-nos na tua casa favorita, Senhor. Transforma-nos, Pai.
Retira de nós aquilo que não tem te agradado. Retira de nossa vida aquilo que não tem te agradado, Senhor. Retira de nós aquilo, Senhor, que tem impedido de eu ser uma porta aberta da fé. Que as portas da fé possam ser abertas sobre a minha vida, Senhor, para que eu possa testificar de Cristo, para que eu possa falar do teu amor, para que eu possa pregar sobre o Evangelho, para que eu possa manifestar a presença de Cristo. Que a porta da fé possa estar aberta sobre a minha vida, Senhor. Abre as portas da fé sobre essa igreja, meu Deus. Abre as portas da salvação sobre essa igreja, meu Deus. Envia almas a serem salvas aqui para esse lugar, Senhor. Levanta esses irmãos para ganharem almas. Levanta esses irmãos, Senhor, para serem pregadores do Evangelho. Levanta aqui pessoas, meu Deus, para serem anunciantes do Evangelho da paz e das boas novas. Faz isso nessa noite, Senhor. Transforma-nos por completo. Transforma-nos completamente, Senhor. Edifica em nós, Pai, a teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você pode ficar em pé? Aleluia. Eu queria terminar cantando com você nessa noite. Eu queria terminar declarando com você nessa noite, que se nós formos perseguidos, a gente não vai ser destruído. Se a gente for abatido, e agora misturei as coisas tudo. Amém? Mas o pessoal do louvor vai consertar isso. Vamos louvar o Senhor? Vamos lá. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê, queridos? Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar A igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Uma semana abençoada para você, cheio da presença de Deus, cheio da graça do Senhor. Que essa semana você possa ser mais crente, que essa semana você possa testificar mais de Deus, que essa semana, não importa o que aconteça, você vai prevalecer firme no Senhor Jesus. Fale de Jesus, testemunhe de Cristo, fale do amor de Cristo a todas as pessoas, a toda criatura, em nome do Senhor Jesus.